O triângulo SAM é rotacionado 270 graus ao redor do ponto 4, menos 2. Desenhe a imagem desta rotação usando o gráfico interativo e lembrando que uma rotação por um ângulo positivo tem sentido anti-horário. Bem parecido com um outro exemplo que já fizemos, mas não estamos girando em torno da origem, mas em torno de um outro ponto qualquer, neste caso, o ponto 4, menos 2. Vou copiar esta situação para o meu rascunho para que possamos trabalhar. Primeiro, vamos lembrar que, dado o sistema de eixos cartesianos, rotacionar, vamos pensar em torno da origem mesmo, rotacionar no sentido indicado por um ângulo positivo é o sentido anti-horário. Então, 270 graus no sentido anti-horário significa esta rotação. Isto é equivalente a rotacionar no sentido horário exatamente 90 graus, ou seja, a rotação do mais 270 graus equivale à rotação do menos 90 graus, e é mais fácil pensar em menos 90 graus, ou seja, 90 graus no sentido horário. Vamos analisar vértice por vértice e, automaticamente, teremos depois o novo triângulo e todos os seus infinitos pontos rotacionados como desejamos. Vou começar, por exemplo, pelo vértice M. O vértice M, o ponto M, vai ter que ser rotacionado 90 graus no sentido horário em torno deste ponto indicado aqui. Para isso, eu vou usar o mesmo recurso do triângulo retângulo que fizemos no outro exemplo, quando rotacionamos em torno da origem. Lá, ligávamos a origem com o ponto para determinar a hipotenusa do triângulo retângulo em questão, e, neste caso, vamos ligar o ponto 4, menos 2, que é o centro de rotação. Esta vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo que vamos rotacionar. E os catetos? Os catetos serão obtidos paralelamente aos eixos, ligando, ou melhor, fechando o triângulo retângulo com o vértice no centro da rotação. Muito bem, queremos rotacionar isto aqui 90 graus no sentido horário. Nós podemos, então, rotacionar este lado laranja 90 graus no sentido horário em torno deste ponto. Basta imaginar isto aqui. Rotacionar 90 graus no sentido horário significa fazer este movimento. Então, ele vai ficar paralelo ao eixo das ordenadas. E ele tem um tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, ele tem que ficar aqui no sentido vertical, ou na direção vertical para cima, com um tamanho de 7 unidades. 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, este lado veio para cá. Formando 90 graus com ele, temos este aqui. Veja, se nós rotacionamos assim, então este lado aqui vai vir para cá, vai estar aqui, com o mesmo tamanho, 1, 2, 3, 4 unidades, então 4 unidades aqui para a direita. 1, 2, 3, 4 unidades. A hipotenusa também vai girar do mesmo jeito, portanto, ela estará agora aqui. E, neste ponto, nós obtemos a imagem do ponto M, M'. Resumindo, então, este triângulo aqui foi rotacionado 90 graus no sentido horário em torno deste ponto, e nós obtivemos este novo triângulo e, portanto, o ponto imagem do ponto M aqui. Eu vou seguir o mesmo procedimento, obtendo a linha, o S' também, e ao ligar com o M', vamos ter o triângulo obtido pela rotação do triângulo SAM original. Vamos agora trabalhar com o ponto A. Vou desenhar o triângulo retângulo, lembrando que a hipotenusa deve ligar o ponto A com o centro de rotação. Os outros dois lados, os catetos, têm que ser paralelos aos eixos, por exemplo, descendo aqui e fechando o triângulo retângulo aqui. Eu poderia ter feito também aqui e aqui, tanto faz, o trabalho vai ser o mesmo. Vamos novamente rotacionar 90 graus no sentido horário, ou seja, este lado, ao rotacionar 90 graus no sentido horário, vai coincidir, em termos de direção, com o outro lado que já tínhamos aqui. Isso era esperado, porque eles coincidiram aqui também. Porém, este cateto agora tem o tamanho de 9 unidades. Veja,
do menos 5 até o 4, temos 9 unidades. Então, ele vai ficar aqui com o tamanho de 9 unidades. Partindo do menos 2 na direção das ordenadas, com mais 9, ele vai chegar aqui no 7 positivo. Aqui estará. Este ponto é, portanto, equivalente a este. Com um ângulo de 90 graus aqui, este lado, ao girar 90 graus no sentido horário, vai vir para cá. Também com o mesmo tamanho, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, aqui com 5 unidades também, ele vem até aqui. E, finalmente, temos a hipotenusa, e a hipotenusa é que vai determinar a posição do ponto que nós vamos chamar de A', que é o ponto obtido, o ponto imagem do ponto A. Então, este outro triângulo aqui, ao ser rotacionado, nos deu este triângulo aqui. Temos até agora, então, M', que é a imagem do ponto M. Temos A', que é a imagem do ponto A. Pode observar também que os dois triângulos foram rotacionados em 90 graus. Nós obtivemos estes dois triângulos com o mesmo formato, o mesmo tamanho, são congruentes aos originais, porém rotacionados 90 graus ao redor deste centro de rotação. Vamos agora trabalhar com o ponto S, começando pela hipotenusa do triângulo retângulo, que é obtido ligando o ponto S ao centro da rotação, e fechando o triângulo retângulo facilmente aqui para obter a rotação desejada. Vamos rotacionar 90 graus em torno deste ponto no sentido horário. Então, este lado que era vertical, ao girar 90 graus no sentido horário, passará a ser horizontal, com o mesmo tamanho aqui. Ele tinha aqui 1, 2, 3 unidades de comprimento. Ao girar no sentido horário, ele vai ter 3 unidades para cá. Aqui. Este lado vai ser rotacionado 90 graus no sentido horário. Portanto, daqui ele vai ser rotacionado para cá. Ele vai partir daqui, como já esperávamos. E ele tem o tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Portanto, daqui ele tem 7 unidades na direção vertical. Vamos marcá-lo aqui, 7 unidades na direção vertical. Com isso, podemos também traçar a hipotenusa e determinar perfeitamente a posição do ponto S', que é a imagem do ponto S. Observando mais uma vez, então, este triângulo amarelo rotacionado me deu este novo triângulo amarelo. Podemos, então, traçar o triângulo obtido pela rotação, S' ligando com a linha que liga com M', e fechamos novamente em S'. Este triângulo em preto, aqui, é o resultado da rotação do triângulo original, que já ficou escondido aqui, em menos 270 graus, ou melhor dizendo, em 270 graus, em torno deste ponto que era o centro de rotação. Lá na plataforma, nós vamos ter que localizar os novos pontos obtidos, então vamos marcá-los aqui para facilitar. O ponto S' tem as coordenadas 1 na abscissa, 5 na ordenada. O ponto A' tem abscissa 9, ordenada 7, 9, 7. E o ponto M' tem abscissa 8, ordenada 5, 8, 5. Vamos colocá-los lá para verificar. O ponto S' tem coordenadas 1, 5. Aqui está. O ponto A' é o 9, 7. 9, 7. Aqui está. Finalmente, o ponto M' é o ponto 8, 5. 8, 5. Aqui temos. E podemos fechar o novo triângulo. Observe que o aspecto dos dois triângulos realmente é o mesmo, eles só sofreram uma rotação. Vamos checar a resposta. Perfeito, resposta correta. Nós rotacionamos o triângulo SAM original em 270 graus em torno do ponto 4, menos 2. Até o próximo vídeo.